aí, pessoal, tudo bem? Mais uma classe teórica de forças intermoleculares. Então, vamos lá. O que são as forças intermoleculares? Primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que essas forças intermoleculares são entre as moléculas, tá? Então, essas forças são entre as moléculas e não dentro da própria molécula. Então, por exemplo, eu tenho duas moléculas iguais e essas moléculas vão ter uma força entre elas. E essas forças intermoleculares, elas só acontecem para os enlaces covalentes, beleza? Então, quer dizer que a gente estuda aqui, né? Porque também existe uma força eletrostática entre os enlaces iônicos, mas é outra coisa. Na UBA, a gente vê os enlaces covalentes e esses tipos de forças intermoleculares específicos, como, por exemplo, essa força aqui de dipolo-dipolo, né? Essa força de dipolo-dipolo é a atração entre moléculas polares. A gente já teve uma aula de polaridade. Então, se você não sabe como identificar quando a molécula é polar ou ela é uma molécula não polar, vai dar uma olhadinha nessa aula. Ela vai estar aqui embaixo, aqui na descrição, beleza? Mas aqui, ó, a força de dipolo-dipolo é uma força entre moléculas polares, ou seja, essas moléculas polares, elas possuem um polo, alguém que atrai mais os elétrons e alguém que atrai menos os elétrons. Normalmente, o átomo mais eletronegativo é aquele que tem capacidade de atrair para si os elétrons, ele vai atrair mais os elétrons e isso vai gerar uma polaridade na molécula. Então, por exemplo, eu vou ter aqui uma atração entre o polo positivo com o polo negativo, ó, polo positivo com polo negativo. Aqui tem o polo negativo com polo positivo. E isso vai gerar uma atração intermolecular chamada de dipolo-dipolo. Então, essa aqui, dipolo-dipolo, essa é a força intermolecular entre as moléculas, né? Por exemplo, aqui, o Cl e o H, como se fosse o HCl. Aí que eu tenho o H e aqui eu tenho o Cl. Tá vendo que eu tenho uma atração aqui? Por exemplo, aí eu tenho aqui também, aqui HCl, aqui Cl, aqui o H. Então, aqui eu tenho uma atração entre o H e o Cl da outra, entre aqui esse H e o Cl desse. Ou seja, essas moléculas que são polares vão ter dipolo-dipolo. Só que as polares não vão ter só dipolo-dipolo. Elas têm essa força intermolecular e elas também vão ter dipolo-dipolo e elas também vão ter o tipo London. O tipo London, essa força intermolecular do tipo London, é uma força entre as moléculas em que as moléculas são não polares ou são gases nobres. Eles só apresentam esse tipo de força, de London. Então, os não polares e os gases nobres só apresentam London. Mas as moléculas polares também apresentam London. Ou seja, as moléculas polares vão apresentar principalmente dipolo-dipolo, mas elas também vão apresentar London. Ok? Agora, interação de hidrogênio, pontes de hidrogênio. É o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio de outra molécula, tá? Como assim? Ó, aqui, por exemplo, tem uma molécula de água, né? H2O. Aqui eu tenho outra H2O. O oxigênio de uma molécula está sendo atraída pelo hidrogênio de outra molécula. Não é essa ligação aqui entre esse hidrogênio e esse oxigênio. É da outra molécula, por isso intermolecular e não intramolecular. Então, essa ligação entre as moléculas se chama de interação de pontes de hidrogênio, tá? Então, ou ligação de hidrogênio, como a gente pode chamar. Isso vai acontecer quando o hidrogênio estiver ligado ao oxigênio, ao nitrogênio ou ao flúor. Então, aqui no caso, está sendo... Ó, aqui tem uma molécula de água, H2O, e uma molécula de amônio, né? De NH3. É o H de uma molécula tendo uma atração
pelo nitrogênio de outra molécula, por isso ligação intermolecular. Então, isso aqui caracteriza uma ligação de hidrogênio, uma ponte de hidrogênio. Outra coisa que a gente precisa saber aqui é qual é a ordem das forças. A ponte de hidrogênio, a ligação entre a ponte de hidrogênio é sempre maior do que a dipolo-dipolo, que é maior do que a de London. Por exemplo, quem tem maior força intermolecular vai ser a que tem ponte de hidrogênio, portanto, essas aqui. Depois, quem tem maior força intermolecular são as dipolo-dipolo, ou seja, são as moléculas polares. E depois vão ser as moléculas não polares, que têm força de London, os gases nobres também têm força de London, entre as moléculas, beleza? Então, ó, aqui eu disse que é a ponte de hidrogênio. Quem tem ponte de hidrogênio, é importante a gente ressaltar aqui que também tem dipolo-dipolo. Por quê? Porque é uma molécula que tem uma polaridade. E também tem London. Então, quem tem ponte de hidrogênio também tem dipolo-dipolo e também tem London. E quem tem só dipolo-dipolo, só tem dipolo-dipolo e também tem London. E quem só tem London, só tem London. Beleza? Então, moléculas polares. As moléculas polares têm dipolo-dipolo e London. As moléculas não polares e gases nobres só tem London. E as moléculas que têm ponte de hidrogênio, tem essa ponte de hidrogênio, que é uma força intermolecular muito forte, tem a força de dipolo-dipolo e também tem a força de London. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão aqui. Ela fala assim, dadas as seguintes fórmulas das seguintes substâncias, ClO, Cl2O, PH3, CO2, CuOH, H2SO3. O que ele fala? Aqui, ele quer que não apresenta forças intermoleculares. Tá, a gente viu que as forças intermoleculares que a gente estuda aqui acontecem somente nos enlaces covalentes. Então, nos enlaces covalentes, acontece força intermolecular. Ele quer que não apresenta força intermolecular. E a que não apresenta uma força intermolecular são os enlaces iônicos. Quem que é a única dessas moléculas aqui, ou desses compostos, enfim, que formam um enlace iônico? O único é o CuOH. Como que eu sei? Porque aqui eu tenho a presença de um metal e não metais. Quando eu tenho um metal e não metal, isso é um enlace iônico, ou seja, é aquele que não apresenta força intermolecular. Eu sabendo disso, gente, eu já coloco essa resposta e parto para a próxima. Mas aqui, como a gente está estudando, a gente vai analisar cada uma dessas moléculas para a gente ver quem que tem o quê, né? Então, por exemplo, essa aqui, o Cl2O. O O está na família 6A, então ele tem 6 elétrons ao seu redor, e ele está com o cloro. Ou seja, ele tem 2 pares de elétrons livres, ou seja, ele é uma molécula polar. Não tem ponte de hidrogênio, porque não tem hidrogênio e não tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, ligado a FON, que a gente diz, né? Então, isso é uma molécula polar, então ele vai ter dipolo-dipolo e London. O pH3. O P, ele está na família 5A da tabela periódica e ele faz ligação com 3 hidrogênios. Ou seja, também tem um par de elétrons livres, pois não tem uma molécula polar. Tem que tipo de força, então? Intermolecular, força de dipolo-dipolo e London. Por que não tem ponte de hidrogênio? Porque não tem hidrogênio ligado nem com flúor, nem com oxigênio, nem com nitrogênio. O CO2, pessoal, CO2. O C tem 4 elétrons na sua última camada, então ele tem 4 elétrons ao seu redor. Ele faz, então, aqui uma ligação dupla com oxigênio, outra ligação dupla com outro oxigênio. Isso significa que é uma molécula não polar. Por quê? Porque eu tenho forças puxando para esse lado, o oxigênio, e eu tenho a mesma força puxando para esse lado, desse outro oxigênio. Então, eu não tenho presença de elétrons livres, porque eu estou fazendo 2 ligações desse lado e 2 ligações desse outro lado. Então, isso aqui é uma molécula no polar. Então, o tipo de força intermolecular que ela tem é somente o tipo de London. Beleza?
Esse aqui a gente viu que não apresenta uma força intermolecular, porque ele é um enlace iônico. E essa outra aqui vai ser, é o ácido sulfuroso. Como que ele é representado? Assim, ó, o hidrogênio sempre ligado ao oxigênio. Esse oxigênio vai estar ligado ao enxofre, e esse enxofre aqui vai estar fazendo uma ligação dativa com esse outro oxigênio. Então, somente da gente ver que essa molécula ela é assim, que ela tem uma força para cá que é igual a para cá e que é diferente da força que está para cá. Só da gente perceber isso, isso significa que ela é uma molécula polar. Por quê? Porque aqui eu não tenho um hidrogênio junto com esse oxigênio, né? Então, como eu não tenho um hidrogênio ali ligado, isso significa que ela é uma molécula que tem polo, que tem uma diferença de uma força resultante. Então, ela vai ter uma força de dipolo, porque ela é polar, e também vai ter uma força de London, ok? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, questão, pergunta sobre forças intermoleculares, pode me mandar aí nos comentários.